Olá amigos, boa noite. Hoje estamos aqui nesta terça-feira, dia 10 de maio de 2022, na noite em que costumamos fazer nossas reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estamos iniciando então o capítulo de número 9, o capítulo que tem como título Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Agradecemos já a companhia, Dilza, Sérgio, já estão chegando aqui conosco e daqui a pouco estaremos vendo os outros amigos que também estão participando, mas vamos iniciando já com a nossa prece. Boa noite, Célia, Rosângela, sejam todos muito bem-vindos, Sandra. Para nós, como dizemos, é sempre um motivo de alegria podermos estar aqui e, graças a Deus, estamos nos encontrando todas essas noites, trazendo reflexões de obras do Espiritismo. Então agradecemos muito a companhia, Ivete, Sandra, Jane, que estão conosco. Sejam muito bem-vindas e vamos fazer a nossa prece e depois continuamos então conversando com os amigos, que é algo que nos dá muito prazer. Pai de bondade, que a sua paz e a sua luz descendo sobre nós, pacifique os nossos corações e ilumine as nossas consciências. De tal forma, Pai, que possamos aproveitar ao máximo os ensinos que nos chegam através dos bons amigos espirituais que velam por nós. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre conosco, nos mostrando o caminho, nos fortalecendo a fé e a esperança. Então, abençoa-nos, Pai, para que possamos continuar esta jornada de luz que ora estamos empreendendo. Vamos, amigos, continuando. Isabel, Júlio, boa noite. Sérgio, nós já tínhamos cumprimentado. Vamos então seguindo com a nossa reflexão de hoje, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vale lembrar que todos esses capítulos, e o Evangelho segundo o Espiritismo especialmente, trata de nos ajudar na conduta moral, no caminho que precisamos empreender, em tudo que precisamos de alguma sorte melhorar para bem nos conduzir na vida. Agradecemos Rosa, Brígida, Laura, que estão conosco também, pessoal aqui no YouTube marcando presença. A gente precisa disso, nós já falamos, é necessário ir até YouTube, se inscrever no canal Marina Ferri, dar lá o seu boa noite, o seu like, compartilhar com alguém, porque isso tudo faz com que eles entendam que é relevante permitir que este material fique acessível às pessoas por lá. Boa noite, Gil, Michele, sejam muito bem-vindos, Isabel. E vamos lá então, o que é que diz este capítulo 9, que trata então da mansuetude, dos mansos e dos pacíficos. Ele inicia com a citação do Evangelho de Mateus, quando ele vai usar um título inicial falando a respeito de injúrias e violências. Então ele vai usar 3 citações do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo 5. Nós já sabemos que o Evangelho de Mateus, capítulo 5, é narrativa do Sermão do Monte, o chamado Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. Daí o título do capítulo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E neste primeiro item, são 3 itens com 3 citações deste capítulo 5. O primeiro está no capítulo 5, versículo 5, que diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. No segundo item, é o capítulo 5, mas o versículo 9, dizendo: Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus fala de 2 comportamentos humanos, a característica de ser manso e a característica de ser uma pessoa pacífica. Boa noite, Regiane, boa noite, Fernanda. Fernanda, que mora tão distante de nós, mas que está no nosso coração. Que Deus abençoe.
Então nós vamos ver essa condição. Bem-aventurados os mansos. Há diferenças entre mansos e pacíficos? Por que Jesus colocou duas qualidades e dando aos portadores desta qualidade condições diferentes? Aos primeiros, aos mansos, ele diz, eles possuirão a terra. E aos segundos, os pacíficos, ele diz, eles serão chamados os filhos de Deus. O manso é a criatura, não que ela é omissa, mas ela acata, ela aceita, ela entende, ela concorda. Então, estes herdarão a terra, possuirão a terra ou herdarão a terra. É a proposta para o mundo de regeneração que vem aí, que nós estamos na transição. No mundo de regeneração, não é ainda um mundo de pessoas essencialmente boas, mas são de pessoas propensas ao bem, pessoas cordatas, pessoas que estão aceitando uma disciplina de vida melhor, para melhor ajudar a todas as criaturas e a si mesmo. Então são pessoas dispostas a ouvir, a aprender e praticar alguma coisa boa sem rebeldia, porque o contrário dessa mansuetude será a rebeldia. O manso é o que está aceitando as regras, aceitando os ensinos, as orientações, as leis. Esse é o manso. Então eles possuirão a terra ou herdarão a terra enquanto planeta de provas e expiações, passando para a regeneração. Quem terá direito a viver neste mundo de regeneração? As criaturas que desenvolverem em si mesmos a mansuetude, ou seja, a capacidade, a aceitação, de compreensão, de se sujeitar às regras colocadas sem a rebeldia, aceitando-as naturalmente. O mundo precisa de pessoas assim. O mundo precisa de pessoas dispostas a aceitar os ensinos trazidos por Jesus e ensinos estes que também estão em outras tradições religiosas, que é do amor a Deus e do amor ao próximo. O amor ao próximo é uma regra que está na maioria das religiões. Então, aqueles que estiverem dispostos a viver essa experiência serão os que permanecerão no planeta, serão aqueles chamados mansos, porque estão concordando com as regras dessa nova escola que virá pela frente. Quando Jesus fala no versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus, o pacífico é aquele que não quer guerra. Além de não se rebelar e aceitar as coisas, ele não aceita provocação, ele não está disposto à confusão, ele não deseja degladiação. Esse é o pacífico, quer viver em paz, quer viver em harmonia, quer viver bem. Não basta só concordar com a lei de Deus, não basta só querer aceitar as regras, querer viver essa experiência mais feliz de um mundo de regeneração. Alguns também, além de serem cordatos no sentido da aceitação, serem mansos, eles serão pessoas de índole pacífica, ou seja, aquele que não tem a menor disposição para embate, para briga, para conflito. Ele não é esse tipo de pessoa, esse é chamado filho de Deus. Não que os outros todos não sejam filhos de Deus, todos os espíritos são criados por Deus, portanto são filhos de Deus. Mas honrar o nome de filho de, antigamente e especialmente aqui na nossa Taubaté, as famílias mais antigas, que muitos estão aqui conosco neste momento, dizia assim, mas você não é filho de dona fulana, do seu fulano de tal? Como é que você pode agir dessa ou daquela forma sendo filho de quem é? Então, ser filho de fulano ou fulana
era uma honra, era honrar a maneira de ser daqueles pais. Então, ser uma pessoa pacífica é honrar ser o filho de Deus. Daí esta nomenclatura como quase um qualificativo para aquela alma. Todos são filhos de Deus, mas aquele que merece o nome de filho de Deus é quem age conforme a vontade do Pai. Então, o pacífico é esta pessoa. Então, por isso Jesus usou duas bem-aventuranças para falar do perfil desses dois grupos de pessoas, e que são pessoas que estarão vivenciando, muitos já estão entre nós, já viveram entre nós desde o tempo de Jesus, alguns o número vai aumentando, vão saindo os rebeldes e vão ficando então os mansos e pacíficos, para se sujeitarem a regras de uma vida nova, no mundo novo e de um comportamento nada belicoso, nada disposto à guerra, nada disposto ao confronto e ao embate. Antes disposto a viver o bem, a fazer o bem, a construir esse mundo melhor para todos. Vamos ainda, boa noite, Sueli, Sebastiana, Kazuko, nós vimos aqui também Neuza, Mara. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal que está conosco no Facebook, Rosângela, seja muito bem-vinda. E vamos continuar nessas reflexões tão importantes, né? A semana passada falamos de muitas dores, muitas aflições. E agora estamos falando de uma qualidade de alma a que todos estamos destinados a ser, ou a ter, qualidades que deveremos desenvolver, porque em potencial estão em nós. O Gil está dizendo que ele não percebeu muito a diferença de manso e pacífico. Então vamos lá rememorar mais um pouquinho, tentar aclarar o Gil, talvez nós não nos explicamos bem. O manso, vamos usar como exemplo o cordeiro, a ovelha, o pastor de ovelhas. As ovelhas mansas são aquelas que ouvem a voz do pastor, que não saem do trilho das veredas, que vão para o redil, que se aproximam umas das outras, que não se desgarram. São aquelas obedientes, então aceitando a voz do seu pastor, a condução pelos caminhos na voz do seu pastor. O nosso pastor, Jesus, somos cristãos. Então, todo aquele que aceita a voz de Jesus, através desses ensinos que nos chegaram, a sua voz está registrada nesses ensinos. Todos aqueles que procuram viver os ensinos, obedecer àquelas convocações, aquelas propostas que o Cristo trouxe, são pessoas mansas, são obedientes. E se permitem conduzir na vida pelos caminhos mostrados por Jesus. Daí ele dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o manso, por isso que ele diz, esse herdará a terra. Ele terá este mundo de regeneração que se aproxima como se fosse o redil das ovelhas, onde ele será mais uma ovelha deste redil, mantendo então esse planeta em harmonia e a vida com os outros em harmonia também. Esse é o manso. Mas aí ele fala no versículo 9 dos pacíficos. Bem-aventurados pacíficos, que eles serão chamados filhos de Deus. Entre as ovelhas boazinhas, as ovelhas obedientes, vamos nos lembrar que haviam sempre as ovelhas desgarradas, aquelas rebeldes, aquelas que arrebentavam o cercado, pulavam a cerca, fugiam, caíam nos precipícios, e o pastor tinha que largar todas as outras para ir buscá-la. Elas davam trabalho ao pastor. Para o caso do pacífico, o manso ainda estará dentro desse quadro, onde teremos no grupo aqueles que se rebelam contra isto ou aquilo, aceitam as regras, mas nem sempre concordam muito com elas ou cumprem na integridade, por isso ainda estarão na terra. O pacífico, ele não é disposto a qualquer desobediência da lei de Deus. Ele não é disposto ao embate, a causar desarmonia no rebanho,
ao enfrentar outra ovelha, ao querer tirar proveito, roubar a comida dela. Não. O pacífico, ele estará já dentro, desenvolveu a mansuetude, sobre a mansuetude, ele será aquele espírito que não quer o mínimo de confusão, que quer levar a paz onde ele estiver, quer levar a paz que ele tem. Então, uma irradiação de paz por onde ele estiver. Esse é o pacífico. Tomara que o Gil tenha conseguido perceber. É uma graduação um pouquinho maior, por isso ser chamado Filho de Deus. O primeiro passo para nós será a mansuetude, com toda certeza, que é a obediência. O segundo passo será introjetar toda esta regra a qual sujeitamos obediência na vivência, e aí seremos pacíficos. Num terceiro item, vem assim, ainda dentro desse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, os versículos 21 e 22, e diz: ouvistes o que foi dito aos antigos? Jesus faz uma pergunta àquelas pessoas que estavam ali junto dele, né? Ouvindo os seus ensinos, ouvindo essas orientações. Mas ele pergunta inicialmente se essas mesmas pessoas que estão ouvindo já a sua palavra, se elas ouviram o que os antigos falaram. Os antigos significa a lei do Antigo Testamento. Tudo que foi trazido como a lei mosaica, todos os ensinos dos profetas anteriores. Vocês já ouviram, já prestaram atenção, já cumpriram aquela parte? Porque o nosso desenvolvimento é escalonado, degrau a degrau. Um aprendizado é condição sine qua non para que o outro aprendizado mais apurado, mais abrangente, mais profundo se estabeleça. Aí Jesus pergunta: vocês já ouviram o que foi dito aos antigos? E ele repete para ver se aqueles que estavam com ele naquele momento já estavam cumprindo o que era daquele Antigo Testamento. Não matarás. Era a primeira fala de Jesus. Isso está lá na lei mosaica. Você ouviu isso? Não matarás. E quem matar será réu no juízo. No juízo de Deus, porque a lei de Deus é uma lei do amor. E a lei do amor não comporta o matar. Por isso ele coloca: não matarás. Era a lei. Você ouviu? Quando é que matamos? Nós matamos em guerras, nós matamos em embates materiais na vida, nós matamos sonhos, esperanças no coração das criaturas, nós matamos sentimentos, nós matamos aqueles que estão por nascer. A discussão desse momento. Está escrito aqui: não matarás. Quem matar será réu em juízo. Réu na lei de amor. Matar é desamor. Então, quem matar estará com uma atitude contrária àquela da lei divina, que é a lei do amor. E aí diz: não matarás. E quem matar vai ser réu em juízo. Mas não necessariamente essa morte material e réu no julgamento terreno. Há muitas formas de matar coisas, matar pessoas, matar sentimentos que estarão em nós. E o juízo é o juízo da lei de Deus. Transgressões da lei de Deus. Pois eu vos digo, porque ali matando seria julgado na lei humana. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. Olha só, quem tiver ódio, quem tiver desejo de vingança, destruição, e ficar irado, enraivecido contra o seu irmão, será réu em juízo. Porque isso é contrário à lei de Deus, que é a lei do amor. Será réu em juízo. E o que disser ao seu irmão raca,
será réu no conselho. Raca era uma palavra que as pessoas à época de Jesus diziam ao outro quando estavam enraivecidos e cuspiam no chão para dizer que o outro era um ser imundo ou que não valia nada. Então, quem ofender um irmão com palavras tão duras, tão pesadas, com uma determinação desse você não vale nada, você não presta, você é coisa nenhuma e cospe, tenho nojo, isso é um peso muito grande. Quem fizer isso será réu no conselho. O conselho era a união de orientadores que tinha no sinédrio dos sacerdotes, eles se juntavam em conselho para decidir. Não era mais uma questão da lei como uma transgressão da lei. Vamos dizer, hoje nós temos a nossa lei Constituição. Existe uma transgressão num determinado artigo da Constituição. Por conta disso, eu posso ser penalizada em juízo. Eu transgredi um artigo da lei. Mas existem coisas que eu posso fazer que não vão ferir aquele artigo ou nenhum deles, não vão ferir artigos que me levarão a julgamento em juízo, mas que o meu comportamento, vamos colocar num caso bem simples, uma atitude ruim, nefasta, onde eu prejudico alguém e a minha família se reúne em conselho para discutir comigo a razão desse comportamento e mostrar a tragédia, a tristeza, os enganos. Então, haveria esse conselho. E aquele que disser és louco para o outro, que era uma ofensa muito grande, chamar o outro de louco. Porque o louco é o desacisado, é a criatura sem juízo, sem siso, sem razão. Era uma tragédia. Você estava condenando o outro a esse tipo de situação. Quem disser és louco, merecerá condenação ao fogo do inferno. E aí, também não é o inferno material que Jesus dizia, mas vamos dizer, é um inferno consciencial. Porque quando nós taxamos alguém com essa expressão, clichetamos essa pessoa com essa expressão, nós passamos a ser responsáveis por tudo que vem a desencadear essa pecha que foi colocada sobre a pessoa. E aí o nosso inferno é o consciencial. É a nossa consciência que vai dizer, não agiu como irmão, não agiu como uma pessoa do bem. Você prejudicou a vida do outro com esta fala. Lembram ontem, quando nós estávamos ainda estudando a obra de André Luiz e que vimos a situação da Segunda Grande Guerra e toda a psicosfera do planeta está com densidade negativa, pesada, difícil, estavam havendo até tempestades magnéticas para poder limpar essa psicosfera terrena, e falava-se da guerra sangrenta de embates na linha de frente, e o orientador disse assim, muitos vão perecer na linha de fogo da guerra material, mas outros vão perecer nos duelos, nas armas causadas pela palavra e pelos pensamentos. Ele também falava dessa questão de palavras e pensamentos, que nós podemos destruir criaturas por palavras e pensamentos que emitimos em direção dela. Então hoje nós estamos vendo o Evangelho, Jesus dizendo a mesma coisa. Aquele que disser raca, fizer pouco caso, descaso, ele será réu em juízo, e aquele outro, será réu em conselho, e o outro que disser chamar o outro de louco, esse vai ser réu no fogo do inferno. Ele vai se consumir a hora que perceber o tamanho do erro, o tamanho
da maldade que foi feita para com o outro. Então são situações, a gente vê como se fossem atitudes sendo julgadas em primeira, segunda e terceira instância. A primeira instância é o foro íntimo, a segunda instância seria o conselho de família, a terceira instância seria o juízo na lei de Deus. Então nós estamos também para julgamentos conforme o ato praticado, nós estaremos condenados nessas instâncias que estamos atualmente. A gente fala nessa terminologia mais atual nossa a respeito de instância, de juízes, porque é o que nós estamos vivendo neste momento na Terra, muito especialmente no Brasil. As pessoas estão muito por dentro, ficando por dentro desse andamento dentro de uma justiça, de um ministério, de um Supremo Tribunal, o andamento na lei, no direito. Então, de um modo geral, todos estão aprendendo um pouquinho, já tem uma noção de como tudo isso se processa. E como vimos em André Luiz, o que acontece na Terra, na esfera carnal, ela já vem sendo trazida de experiências anteriores e cópias do mundo espiritual, embora cópias imperfeitas e muitas vezes extremamente mal feitas daquilo tudo que seria o ideal. Então nós temos que trabalhar para aprimorar as nossas cópias terrenas de forma que elas sejam mais compatíveis com o que temos aprendido da espiritualidade ou na espiritualidade quando na desencarnação. E podemos trazer, através das nossas inspirações, as pessoas que têm inspiração para fazer mais uma lei, colocar mais uma regra, enfim, que nós possamos ser mais fiéis àquilo que está sendo passado. Boa noite, Geraldo, Ângelo, Sueli, Mara, Marta, Sebastiana, sejam muito bem-vindas. Cidinha, eu acho que eu não cumprimentei, já recebi os corações, mas eu acho que eu não cumprimentei. Bem, então Jesus faz todos esses alertas para esse comportamento a respeito do que estaríamos nós agindo na face da Terra. E aí nós vamos então refletir, quer dizer, Kardec que inicia a reflexão sobre esses 3 itens do Sermão da Montanha, que é o item de número 4 em diante no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nesse item 4, Kardec abre as suas reflexões dizendo, por essas máximas, por essas falas, Jesus estabeleceu como lei doçura, moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. Então Jesus, ao mostrar tudo isso, ao falar dessa forma, ele trouxe para nós esses ensinos do que deveríamos cumprir, do que deveríamos verdadeiramente fazer. Então, desenvolver doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. Essa é conquista do espírito. São conquistas da alma que nós, então, temos que fazer aqui na Terra. E aí, da mesma forma que ele estabelece como lei essas virtudes, ele condena, ele não endossa, não apoia a violência, a cólera e toda expressão descortês para com os semelhantes. Ele condena qualquer comportamento mais agressivo, mais violento ou descortês, grosseiro. Jesus condena ele dizendo, olha, você vai responder por isso. Você responde aqui, você responde no foro íntimo, você responde na espiritualidade, anda a lei de Deus, porque isso não faz parte da lei do amor. Não é castigo, não é castigo. A lei é ama. Foi o que Jesus veio ensinar. Ama. Quando fugimos desse ama, que ainda que a gente não saiba bem
determinar o que é amor, mas nós sabemos que amor é envolvimento, é atenção, é respeito, amor é obediência, amor é caridade, amor é ajuda, amor é estender a mão, amor é acolher. São facetas de uma grande virtude que ainda não conseguimos visualizar por inteiro. Então, ora desenvolvemos uma faceta, como se fosse um diamante bruto, o amor é como se fosse um diamante bruto, onde nós estamos cada um com a sua pedra bruta nas mãos e aquele martelinho do ourives fazendo um serviço de lapidação. Cada pancadinha muito precisa para fazer uma faceta desse diamante e um dia isso será a pedra preciosa de um valor extremo. Por ora, nós estamos em trabalho de lapidação. Então, o amor será, sim, um dia para nós todos, essa pedra preciosa de valor inestimável, de brilho fantástico, de beleza inenarrável. Mas, por ora, estamos ainda como um lapidador, trabalhando nessa lapidação. Através dessas facetas de atenção, de cuidado, de zelo, de percepção, de melhoria. É assim que estamos desenvolvendo este amor pleno. Por isso não é compatível com ele a violência, a cólera, a ira, a grosseria. Nada disso é compatível com este amor que envolve todas essas virtudes, que são as suas facetas, mansuetude, paciência, moderação, doçura, afabilidade, são facetas desse grande diamante que estão dando a qualidade e o valor a ele. Então Jesus, Kardec analisa isso, as virtudes que ele recomenda e o que ele condena. Condena como uma atitude que podemos sim praticar, ele não nos impediu. Ele só está alertando que vai ter um preço, e um preço alto. Né? Ele só alerta para isso, de que não vai ser tão fácil, né? Não é fácil assim, vamos ter que lutar e vamos ter que refazer os enganos cometidos. A Kardec também analisa a questão da expressão raca, aquele que disser raca ao seu irmão. É uma expressão de desprezo, está chamando o outro de homem de reles, uma criatura de pouco valor. E a palavra louco, quando proferida, era uma ofensa contra a lei de amor e caridade. Estamos falhando nesse aspecto. A intenção, e aqui é uma frase muito importante, a intenção agrava ou atenua a falta. Então a gente um fato aconteceu. E nós podemos dizer àquele nosso amigo, nosso companheiro, nosso parente, mas você parece louco, como é que você foi fazer uma coisa dessa? Algo que, até num sentido muitas vezes de admiração, por algo fantástico que a pessoa fez. E a gente não teria talvez coragem para fazer assim, mas você parece louco fazer uma coisa dessa, eu não faria. E o outro se aventurou, fez, tem sucesso. Então veja, a palavra está ali, mas não tem a mesma conotação, a intenção, a intensidade quando eu brigando chamo o outro de louco. Não é a mesma coisa. Então a intensidade disso, a intenção da palavra, ela agrava ou atenua a falta cometida. É a mesma coisa na lei humana. A lei humana, ao julgar a pessoa que cometeu uma transgressão, ela exatamente faz isso. Ela observa a gravidade, a intenção que houve em fazer. Então ele vai ser um réu culposo ou um réu doloso, dependendo muito da intenção daquilo que ele fez. Veja que não foge dessa proposta, e é isso que Kardec, então, analisa, né, a respeito, mostrando para nós que a intenção, que a gente pode fazer alguma coisa
sem a menor intenção de ferir, de magoar, e podemos magoar, podemos ferir, mas não havia de nossa parte qualquer intenção para isso. No entanto, muitas vezes podemos agir com intenção, sim, de prejudicar, de magoar e de ferir as pessoas. Então vale muito para nós esse peso diante da lei de Deus. Boa noite, Marilene, Gil, Terezinha, sejam bem-vindos. A gente que agradece, Marilene, a companhia. Mas, continuando, Kardec diz, para que uma simples palavra, porque uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa pena? Quer dizer, Jesus dizia, nossa, ser chamado de louco é condenado ao inferno mental, astral, espiritual, conforme cada um queira colocar. Uma palavra ter esse peso, toda palavra ofensiva, ela exprime um sentimento, contrário à lei de amor e caridade. O peso está aí, que deve regular as relações entre os homens, mantendo união e concórdia. Então, a lei de amor e caridade deve ser o nosso norte. Qualquer coisa fora disso que nós façamos e possamos ofender, magoar, ferir, toda ofensa proferida, ela é contrária à lei de amor e caridade. Daí o peso, estamos transgredindo uma lei de Deus, que é a lei vigente para todo o universo. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretanto o ódio e a animosidade, quer dizer, fazendo com que isso cresça, o ódio e a animosidade. Nós vemos que está faltando com a lei de fraternidade. É porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, depois da humildade perante Deus, então da mansuetude de aceitar a lei de Deus, que é a lei do amor, né? A lei de justiça, a lei de caridade, a caridade a caridade com o próximo será a primeira lei do cristão. E aí é aquela ideia, né? O que é a caridade para Jesus, que a gente fala que é o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então não é só uma caridade material, é uma caridade com relação aos sentimentos. Quem vai usar desta caridade? Vamos ver a temática, mansuetude e a criatura pacífica. Olha lá, que é a caridade para Jesus, benevolência para com todos. Aí já não é o manso, é o pacífico. É ele que procura ser benevolente com as criaturas, porque ele não quer embate, ele não quer a briga, ele quer a harmonia. O manso aceita a regra e cumpre. O pacífico está ali, na qualidade de benevolente. Indulgência com as faltas alheias. O manso pode ficar quieto, mas não dar a indulgência, né? Não ser indulgente, estar ali meio forte. O pacífico, ele é indulgente. E o perdão das ofensas. Nós vemos na história de André Luiz de ontem que o Alfredo disse assim, eu não pude perdoar. Ele pediu perdão e eu não pude perdoá-lo. Eu não o perdoei. Ele não matou aquele homem, ele não transgrediu para com aquele homem, mas não perdoou. Ele usou até da mansuetude, de não ir para a briga com aquele homem, mas não o perdoou. O pacífico, ele não iria à briga e iria perdoar. Então é um pouco mais, né? Um pouco mais, como disse o Gil, é o manso um pouco mais melhorado para que ele possa, então, trazer algo diferente. Divone, boa noite. Fátima, boa noite também. E seguindo, nós vamos ver Kardec ainda comentando. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Então Jesus ensina a renúncia aos bens terrenos, prometendo o céu. Seria isto quando ele diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra? Ele está dizendo: olha, se você for cumprir tudo muito bem aqui na terra, você vai ganhar coisas melhores, né? Uma renúncia. O homem necessita dos bens terrenos para viver. Quando ele está dizendo dos que possuirão a terra pela sua mansuetude, ele não está dizendo que se despoje de todas as coisas, abra mão de todas as coisas na terra. Não, o homem necessita dos bens terrenos para viver. O que ele recomenda é que não se dê maior valor a esses bens terrenos. Então, aqueles que possuirão a terra, que viverão no planeta de regeneração, não é que vão abrir mão daquilo que a terra possa oferecer, daquilo que necessitamos para a nossa vida. Precisamos de um teto sobre a cabeça, precisamos da comida no prato, precisamos de medicações para o equilíbrio do nosso organismo, em questões de saúde, precisamos dessas coisas terrenas. A questão é não dar maior valor a essas coisas do que elas verdadeiramente têm. Porque as pessoas se matam muitas vezes para acumular bens terrenos que não levarão. Então, precisamos, mas não precisamos extrapolar ou consumir o nosso fluido vital, a nossa vida nesse amealhar de bens terrenos, a ponto de nos sufocarmos dentro deles. Sermos sufocados por esse tesouro todo que vamos juntando ao longo do caminho, pelas coisas materiais que vamos juntando e que um dia teremos que deixar. Então é para usar, é ter pela necessidade de ter, usar. O Evangelho nunca disse que não poderíamos nem ter o supérfluo, não, ele disse que tenha o supérfluo, isso é agradável a você, mas não se esqueça dos que não têm nada. A única recomendação é essa. O juiz está nos dizendo, né? Aprenderão a administrar melhor seus bens e estarão prontos a devolver na partida, claro. Vão administrar bem, vão poder partir com tranquilidade, sabendo que foram somente usufrutuários, aqueles que usaram de alguma coisa que não lhe pertence em verdade e que agora terão que deixar. Os bens da terra, continuou Kardec a dizer, foram assambarcados pela violência em prejuízo dos mansos e pacíficos, a quem falta frequentemente o necessário. Quando ele está analisando isso, ele está dizendo dos bens da terra, naquela época em que Jesus falou então, era a moradia, era a alimentação, era o trabalho digno, era o cuidado com a saúde. Então, bens da terra que os ricos tinham e os miseráveis careciam. Porque não existia nem essa classe média à época de Jesus. Existiam duas classes sociais. A classe dos bem providos, materialmente falando, e dos nada providos materialmente falando, dos explorados. Não existia uma classe média. Então ele diz: os bens da terra foram assambarcados pela violência, porque nós vamos ver que aqueles homens ricos tomavam propriedades dos vizinhos, tomavam propriedade das mulheres que ficavam viúvas, e essas viúvas eram colocadas na rua, tomavam essas propriedades e se apoderavam de todos os tesouros. Eles iam para as guerras e quem ganhava assambarcava todos os tesouros daquele que sucumbiu na guerra e trazia para dividir com os outros, com a sua família, com o seu governo, com o seu reinado, enfim, se apoderando de tudo isso. Era um dinheiro, uma aquisição manchada de suor e sangue, sim. Então eles assambarcavam pela violência. Na calada da noite, quantos nós vimos na história da humanidade, filho
assassinando pai e mãe para ficar com a sua propriedade, com o seu poder, com o seu título de nobreza, para tomar logo posse do trono ou daquilo que seria uma posição de destaque. Nós vimos de lá para cá, né, de Jesus para cá, desde esse antigo Egito, as mortes de imperadores, de governadores de todos os tipos, para que outros pudessem assumir aquele posto de comando. E sempre nós vamos ver isso. E na nossa atualidade não é diferente, não. Continuamos vendo crimes desse tipo nos dias atuais, de século XX, século XXI que estamos, vemos ainda acontecer isso, tirando os bens da terra, sambarcados pela violência em prejuízo dos mansos e pacíficos, daqueles que não nasceram trazendo em si a índole da perversidade, da maldade, do desejo material, e muitas vezes falta a essas pessoas até o necessário. Jesus promete que a justiça será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Então chegará um momento na terra em que este estado de coisas não mais se efetuará. E todos esses que de alguma forma se envolveram nessas condições estarão respondendo pelos seus atos. Porque a lei dos homens e o olhar dos homens nós podemos até enganar. As leis podem ser distorcidas em favor desse ou daquele, né? Ou seja, a lei é para os inimigos, para os amigos, as facilidades. Então, distorcem lei para facilitar alguma coisa a pessoas mais chegadas, mais amigas. Mas a justiça de Deus, a transgressão nessa lei de amor, na justiça de Deus, isso ninguém vai escapar. Ela não perdoa. Quer dizer, ela não perdoa no sentido de esquecer. O perdão da justiça divina é em razão do ter que fazer de novo e aprender a lição. Responder pelos seus atos. Esse é o perdão divino. Não há uma condenação eterna. Há uma oportunização de refazimento dos enganos em vidas sucessivas. Com dores, com aflições, com dificuldades, com atrasos na caminhada. Somos nós que estamos dificultando o nosso passo na estrada, que deveria ser limpa, ser tranquila, mas nós nos encarregamos de colocar tantas pedras de tropeço para nós e para outras pessoas. Então, sim, haverá um momento em que essa justiça aparecerá diante dos nossos olhos. Às vezes não vemos essa justiça claramente. E muitos dizem, mas onde estava Deus? Onde está Deus que não vê uma coisa dessa? Como é que Deus permite uma coisa dessa? É porque a nossa visão se restringe a um momento da vida ou a um período reencarnatório de alguém. Ou seja, o tempo entre o nascimento e a morte daquela criatura no mundo material. A nossa visão se restringe a esse espaço apenas, ou alguns dias dentro desse espaço, ou alguma vivência, quando para o espírito que é eterno, isso vai seguir. E mais hora, menos hora, vamos ter que reacender aquela história, abrir o processo novamente para poder cumprir o que está ali determinado. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, então olha a condição para que essa justiça verdadeiramente esteja vigente na humanidade. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e pelo violento.
Então, quando a lei de amor e caridade se fizer presente na face da terra, a justiça divina estará presente. Se nós formos a quarta parte do Livro dos Espíritos, a quarta parte, o título é esse: Lei de Amor, Justiça e Caridade. É esta lei. E que ela vai ser mais explicada na obra A Gênese, que é a Gênese e a lei de amor, justiça e caridade, desde a formação até o cumprimento, então, desta proposta de Deus para todos os seus filhos. E ali, ainda Kardec vai encerrar as suas reflexões dizendo: será esse o estado da Terra quando, segundo a lei de progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Olha que não é pouco que Kardec está alertando aqui. Será esse o estado da Terra. Então, qual? Aquele em que a lei de Deus estará sendo vigente no comportamento humano. A lei de amor e caridade e a justiça divina sendo cumprida na íntegra com a implantação da lei de amor. Então, esse será o estado da Terra quando, segundo a lei de progresso, porque faz parte do progresso, do crescimento, da evolução, da maturidade do ser, todas essas mudanças. Sair de um estado de grosseria, um estado de primitivismo, um estado de egoísmo, para um estado de altruísmo, um estado de finesse para o espírito, um estado de iluminação. Nós, em princípio, lá no primitivismo humano, éramos apenas instinto. O ser humano caminhou movido pelos instintos. E esses instintos se desdobravam em caminhos da sexualidade, né, humana, que fazia parte para a lei de reprodução, e desse egoísmo, que no início era esse ego, que significa eu, era atenção para comigo. Em que? Em habitação, em alimentação, em preservação da família. Então havia um egoísmo, né, um egocentrismo, e a sexualidade, todos movidos pelo instinto. Isto foi crescendo e foi ampliando. Pensemos numa árvore, há um tronco e galhos, 3 galhos mestres, e esses que são saídos do tronco, aqueles galhos fortes. Desses galhos fortes, muitos ramos vão saindo, vão surgindo. Então, nuances do egoísmo, nuances desse egocentrismo, nuances da sexualidade, isso tudo foi crescendo ao longo desta evolução, até chegarmos ao mare magnum, que é a divisão, que é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo o mare magnum da humanidade. É o divisor de águas, trazido pelo Cristo. O Cristo trouxe esse divisor de águas, que nós estamos agora atravessando esse divisor de águas, onde o egoísmo vai se transformando em altruísmo, que é a preocupação com o outro. É o alter ego, não é mais o ego, mas é o alter ego, a preocupação com o outro, o olhar para o outro. Saímos desse egocentrismo pelas vias da caridade, da humildade e do sexualismo que trazíamos, vamos passando, sublimando para os estados de sentimentos mais nobres da amorosidade. Então, vamos desenvolvendo essas virtudes agora. De início foram instintos, agora a razão, o mare magnum da razão e da razão alicerçada nos ensinos de Jesus, nós vamos escolhendo virtudes e vamos
transformando o comportamento. E aquilo que antes era movido pelo instinto, a razão entra, os sentimentos entram e começamos a fazer diferente. Tudo isso vai se juntar no amor sublime que nos leva a Deus. Essa é a evolução do espírito. Essa teoria que eu estou mostrando um pouquinho dela pode ser encontrada melhor explicada na obra do Dr. Antônio Carlos Costadi, num livro chamado Quebrando o Espelho. E ali nós vamos ver, o livro é exatamente isso, é essa mudança, é quebrar esse espelho que nós estamos o tempo inteiro vendo a nossa imagem refletida no outro e acusando o outro. Então, nós temos que romper com esse comportamento e seguir a nossa vida, a nossa proposta evolutiva. Então, fica aí, paramos aí hoje, que encerra aqui a primeira parte do capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, sendo que a semana que vem nós vamos para aquela segunda parte de todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte de instruções dos espíritos, onde páginas que foram psicografadas à época vão ilustrar toda a reflexão que foi feita por Kardec, inspirado pelos amigos espirituais, sobre aquelas falas de Jesus que são código de moral, de ética do comportamento cristão. Então nós vamos ver, se Deus quiser, a semana que vem, continuamos em Instruções dos Espíritos. E hoje nós vamos agradecendo a companhia, pedindo simplesmente que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com a obra Pão Nosso, como sempre temos feito às quartas-feiras, e vamos encerrando com aquele Pai Nosso do Monsenhor Horta, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, que foi uma psicografia de Chico Xavier, que mostra a grandeza de Deus, a nossa pequenez, mas a questão de que estamos vivendo esses momentos de melhoria de nós mesmos, onde os que quiserem perseverar no mal, aqueles que não desejarem mudar, não desejarem se candidatar a este mundo de regeneração, serão excluídos da escola terra, terão abrigo em outras escolas, nas muitas moradas da casa do Pai, porque o Pai não desampara a nenhum dos seus filhos. Ninguém será condenado a sofrimento eterno. Ele será, sim, levado a aprendizado e reajuste. E todos nós estamos fazendo esses reajustes na linha da eternidade que estamos nos movimentando. Então, vamos à nossa prece, aproveitando esse momento de vibração, vamos mentalizar aquelas pessoas que nós sabemos adoentadas, necessitadas de uma energia melhor para a sua recuperação, o seu equilíbrio. Nós já vimos ontem e hoje a força do pensamento e da palavra, então que as nossas palavras possam carregar uma energia salutar, uma energia de reconforto, de paz, de saúde a todos aqueles que estão necessitados, que cada um de nós possa mentalizar um amigo, uma pessoa necessitada, ou até um desconhecido que está num leito de dor nos hospitais. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos,
a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine, que os bons amigos espirituais, a corrente de médicos do espaço, possa ir em socorro de todos aqueles que neste momento necessitam de uma energia restauradora, curadora, calmante, aliviadora das suas dores, porque muitos estão padecendo dores que precisam de alívio. Que Deus os proteja, abençoe e guarde. Muita paz a todos, muita luz e até amanhã, se Deus quiser.